Boa tarde, pessoal da Rede Municipal de Ensino, em especial aos meus queridos alunos. Eu sei que alguns não me conhecem ainda, passei um tempo fora de sala de aula. Professor do Luiz Eduardo Magalhães. Estamos hoje aqui conectados em rede para estar transferindo os nossos conhecimentos para vocês nesse período de grande turbulência em todo o mundo e também em nosso município. Mas não vamos deixar nunca de lado de repassar as nossas informações, de dar as nossas aulas e estar sempre orientando a vocês. Não é período de férias, estudem, se dediquem, façam o máximo que vocês puderem fazer, porque nós estamos aqui fazendo o possível para que o conhecimento chegue até vocês, certo? E em especial hoje aos alunos do sexto ano do município de Valente. Eu vou ser o professor aqui junto com vocês durante essa etapa aí dessa turbulência em nosso município, de quarentena, de todo mundo em casa, se resguardando, né? Então eu vou estar com vocês. Meu nome é Alex, professor da Rede Municipal há muitos anos, certo? Tenho certeza que futuramente estarei com vocês também. O nosso tema de hoje vai ser prismas e pirâmides. Nós vamos estudar suas planificações, as relações entre seus elementos, que são os vértices, as faces e as arestas, ok? Mas para entender tudo isso, para entender, chegar nas planificações e as suas relações, eu preciso entender o que é um prisma, o que é uma pirâmide. Então é para isso que nós estamos aqui hoje. Seguindo adiante, certo? Prismas são poliedros que possuem duas bases. Observe bem cada imagem, certo? Os prismas eles possuem duas bases que são polígonos iguais. Ou seja, observando a base inferior e a base superior, eu não posso ter nenhum desses elementos uma base que seja quadrada e outra que seja triangular. Senão ele deixa de ser um prisma. Então, para ser um prisma, as duas bases têm que ser polígonos iguais. E essas bases elas são ligadas por paralelogramos, que são chamadas de faces laterais, como o nome está falando aqui, certo? Uma dica que eu dou para vocês é que perguntem sempre quando vocês estiverem assistindo aula e questionem sobre algumas palavras que são desconhecidas. Então eu coloquei aqui poliedros e paralelogramos. Possivelmente vocês não ouviram falar ainda o que seja poliedros e o que seja paralelogramos. Isso é interessante entender. Isso é interessantíssimo porque isso vai facilitar no entendimento de todo o processo, certo? O que é um poliedro? O poliedro é um sólido geométrico que possui apenas faces planas. Ou seja, se ele só tem face que seja plana, ele é um poliedro. Se ele possui uma face que seja arredondada, ela deixa de ser um poliedro. E o que são paralelogramos? Eles são quadriláteros cujos lados opostos eles são paralelos. Então observe que eu tenho aqui, nesse poliedro aqui, eu tenho as duas faces laterais, elas têm que ser paralelas, ó, bem nesse sentido aqui, para ele ser classificado como paralelogramo, ok? Nos prismas, nós temos as classificações. As classificações elas são dadas a partir de quê? Nós temos os paralelogramos, os prismas retos e oblíquos. Quando é que um prisma é reto e quando é que um prisma é classificado como oblíquo? O prisma reto, ele possui arestas. O que são arestas? São essas linhas, certo? Que ligam um vértice a outro. Cada cantinho desse daqui, ele é classificado como vértices. E quando eu ligo dois vértices, eu tenho uma aresta. Então, se essas arestas forem perpendiculares, ou seja, retinhas assim, ó, eles vão ser classificados como prismas retos. E o que são prismas oblíquos? Se eu observar a diferença entre um e outro, observe que as arestas desses prismas aqui, eles não são paralelas, eles são inclinadas, eles são um pouquinho mais deitadas. Então, quando eu tenho linhas, essas linhas que são classificadas como arestas e elas estão retas, né, esse prisma é classificado como um prisma reto.
E quando essas linhas, essas arestas, elas são inclinadas para o lado, eles são classificados como prisma oblíquos, certo? Nós temos também as classificações em relação às nomenclaturas. As nomenclaturas dos prismas, eles dados pelo formato da base. Observe que, como eu falei no início do vídeo, nós temos a base inferior e a base superior. Essas bases elas têm que ser iguais, certo? E as nomenclaturas desses prismas, eles vão de acordo à base, ao formato da base. Então é só observar. Se eu tenho um prisma em que a base dele é um triângulo, eu tenho um prisma triangular. Se eu tenho um prisma em que a base dele seja um quadrado, eu vou ter um prisma quadrangular. Isso vai muito pelo nome. E se eu tenho um prisma que ele tem 5 lados, eu tenho um prisma pentagonal. Para quem gosta de futebol, sabe do que eu estou falando. Sabe por quê? Quando o teu time ganha 5 campeonatos, ele é pentacampeão. Se ele ganha 6 campeonatos, ele é hexacampeão. E se ele ganha 7 campeonatos, ele é heptacampeão. Nos prismas, isso funciona da mesma forma, né? O nome dele vai pela quantidade de lados que a base possui. Então, se a base do prisma tem 5 lados, eu vou ter um prisma pentagonal. Se a base tem 6 lados, eu vou ter um prisma hexagonal. E se eu tenho um prisma com 7 lados, observa só a base, certo? Tanto a base inferior quanto a base superior vai determinar o nome do prisma. Se eu tenho um prisma que tem 7 lados da base, eu tenho um prisma heptagonal. Se eu tenho um prisma que tem 8 lados na base, eu vou ter um prisma octogonal. Isso só observando a questão da base, como eu vou mostrar para vocês através de desenho agora. Observe os desenhos que eu coloquei aqui, ó. Aqui eu tenho 4 prismas diferentes. Observe que esse primeiro prisma aqui, ele tem a base, tanto a inferior quanto a superior, em formato de triângulo. Então eu vou ter o quê? Um prisma triangular. Nesse segundo prisma aqui, eu tenho tanto a base inferior quanto a superior, porque elas têm que ser iguais, eu tenho em formato de um quadrado. Então esse prisma vai ser classificado como um prisma quadrangular. Esse outro prisma aqui, eu tenho que contar a quantidade de arestas que tem na base. Então eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a base desse prisma tem 5 lados. Então, se ele tem 5 lados, ele vai ser um prisma pentagonal. E esse último prisma é só contar a quantidade de arestas que tem a base. Então, eu contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como possui 6 lados na base, eu vou ter um prisma hexagonal. Então, a classificação e a nomenclatura de um prisma é dada a partir da quantidade de lados da base, certo? Vamos às pirâmides. As pirâmides acho que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar de pirâmides do Egito, mas será que as pirâmides elas possuem sempre aquele mesmo formato? Para ser uma pirâmide tem que ser daquela forma? Não. O que é uma pirâmide? Uma pirâmide é um poliedro que tem por base um polígono qualquer. O que é que isso significa? A base de uma pirâmide nem sempre vai ser um quadrado. Ela pode ser qualquer polígono, mas para determinar que é uma pirâmide, todos esses vértices que saem aqui, ó, subindo, ele tem que encontrar em um vértice só. Ou seja, esse pontinho de cima vai ser o vértice da pirâmide. Ele vai ser o vértice central. Então, todas essas linhas, ela tem que partir somente para um vértice. Aí sim ela pode ser classificada como pirâmide, ok? Mas tem vários tipos de pirâmides, nem só essa pirâmide quadrada como é a mais conhecida, certo? A classificação. Nós podemos classificar as pirâmides da seguinte forma. Pirâmide ela pode ser reta ou ela pode ser oblíqua. Quando é que a pirâmide é considerada uma pirâmide reta? Observe que
a projeção do seu vértice, esse vérticezinho aqui de cima, ele tem que estar coincidindo com o centro do polígono. Observe que essa pontinha aqui de cima, falando da maneira mais clara, ela tem que estar coincidindo com o centro da base. Se ela estiver coincidindo com o centro da base, nós vamos ter uma pirâmide reta. E para ser uma pirâmide oblíqua, ela não, o centro aqui, que é o vértice aqui, não vai coincidir com o centro da base. Se eu pegar uma linha reta do vértice da pirâmide e traçar, observe que ela não vai para o centro da base. Ela é uma pirâmide meio torta. Mas é uma pirâmide? Sim. Por que é uma pirâmide? Porque todas as arestas estão partindo para um único vértice. Então é sim considerado uma pirâmide. Porém, ela tem outro nome. Ela tem um nome como pirâmide oblíqua. A nomenclatura também da pirâmide, assim como no prisma, certo? Ela é dada pela base. Observe que a base da pirâmide, como eu disse, ela vai ser qualquer polígono, qualquer desenho. O importante é que todos os vértices chegam para o mesmo ponto, certo? Então, como é que posso dar a nomenclatura das pirâmides? A nomenclatura, vamos lá. Se uma pirâmide tem a base em forma de um triângulo, ela vai ser uma pirâmide triangular. Se a pirâmide ela tem uma base quadrada, que é a mais conhecida, é aquele exemplo que eu citei anteriormente, ela vai ser uma pirâmide quadrangular. Se ela tem uma pirâmide, ela tem uma base como pirâmide em forma de um pentágono, ou seja, 5 lados, eu vou ter uma pirâmide pentagonal. Né? Se ela tem 6 lados na base, vai ser hexagonal. Se ela tem 7 lados na base, somente na base, eu não observo os lados, eu observo somente a base, eu vou ter uma pirâmide heptagonal e assim segue. Se ela tem 8 lados, ela vai ter uma pirâmide octagonal. Então, passando para vocês os desenhos aqui, dá para imaginar mais ou menos como é feita essa nomenclatura. O primeiro triângulo que vocês estão vendo aqui, a primeira pirâmide, observe que a base dele é formato de triângulo. Então eu tenho uma pirâmide, porém ela vai ser uma pirâmide triangular. Observe que essa pirâmide que eu falei que é a mais conhecida, né? É aquelas pirâmides do Egito, ela tem uma base quadrada. Então, se ela tem uma base quadrada, ela vai ser uma pirâmide quadrangular. Esse formato de pirâmide é também classificado como pirâmide porque todas as arestas estão seguindo para um único ponto aqui em cima, certo? Só que a base dela tem 5 lados. E esses 5 lados é classificado como pentágono. Então, ela vai ser uma pirâmide pentagonal. E essa outra pirâmide, eu vou somente observar a base. Eu conto aqui quantas linhas, né, falando do formato mais fácil, né, mas na realidade são chamadas de arestas. Quantas arestas eu tenho na base dessa pirâmide? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, ela vai ser uma pirâmide hexagonal, porque o nome é dado pela quantidade de lados, a quantidade de arestas que tem na base, ok? Bom, gente, essa primeira parte da nossa aula, ela foi dada para a gente conhecer, saber diferenciar o prisma e a pirâmide. Nós teremos outras aulas, nós teremos também atividades que serão enviadas para vocês estarem realizando no livro de vocês. E lembrem, é um período de isolamento, se cuidem, façam a higienização das mãos, evitem aglomerações, que em breve eu tenho certeza que estaremos juntos novamente em nossas salas de aulas, com nossos amigos, nossos professores, e dá um ok depois lá quando vocês assistirem o vídeo, né? Se gostou ou não, dá um like, fala alguma coisa, dá uma opinião, que nós estaremos fazendo de tudo para levar até vocês o nosso conhecimento, certo? Fiquem com Deus e um forte abraço.